Se uma bola é colocada na entrada A, ao encontrar a primeira divisão, ela pode seguir para a esquerda ou para a direita. Cada uma dessas possibilidades tem probabilidade meio de acontecer. Se ela segue pelo lado esquerdo, então ela fatalmente terminará sua trajetória na caixa 1. Se ela seguiu pela direita, ela encontra uma nova divisão, e aí ela pode seguir para a esquerda ou para a direita, cada uma dessas possibilidades com probabilidade meio. Se na segunda divisão ela segue para a esquerda, ela termina a sua trajetória na caixa 1. Caso contrário, ela termina a trajetória na caixa 2. Com isso, a gente acaba de perceber que qualquer bola que seja colocada na entrada A só atinge as caixas 1 e 2. É impossível uma bola entrar por A e atingir a caixa 3. Vamos agora tentar calcular a probabilidade com que essas coisas acontecem. Colocar a bola em A e chegar na caixa 1 e colocar a bola em A e chegar na caixa 2. Para chegar à caixa 1, há dois caminhos, um pela esquerda, que ocorre com probabilidade meio, e um outro que vai para a direita e depois volta para a esquerda. Esse caminho tem, na verdade, probabilidade 1 meio vezes 1 meio de acontecer. Por quê? Porque ele é o caminho que passa por duas divisões. Ao chegar na primeira divisão, você tem meio de probabilidade de seguir para a direita. E, em seguida, você tem meio de probabilidade de encontrar a segunda divisão e voltar para a esquerda. Portanto, para calcular a probabilidade da bola terminar na caixa 1, eu tenho que somar essas duas probabilidades, porque são as probabilidades dos dois caminhos. Digamos que esse aqui seja o caminho 1, que eu vou representar por C1, a probabilidade dele acontecer é meio, e digamos que essa daqui é a probabilidade do caminho 2, que na verdade é 1/4. E aí, como são dois caminhos, eu vou somar esses dois resultados, e isso vai dar 3/4. Já para chegar na caixa 2, só existe um caminho, que é pegar primeiro na primeira divisão para a direita e depois, ao encontrar a segunda divisão, seguir de novo para a direita. Isso acontece com probabilidade meio vezes meio. Portanto, a probabilidade de entrar por A e chegar em 2 é 1/4. Vamos agora estudar o que acontece quando a gente coloca uma bola na entrada B. Ao encontrar a primeira divisão, ela pode seguir para a esquerda ou para a direita, e essas duas possibilidades têm probabilidade meio de acontecer. Se for pela esquerda, a bola encontrará uma nova divisão. Ao encontrar essa divisão, ela pode seguir para a esquerda ou para a direita, cada uma dessas duas com probabilidade meio. Se ela seguiu para a esquerda, ela termina na caixa 1. Se ela seguiu para a direita, ela termina na caixa 2. Mas vamos imaginar que lá na primeira divisão a bola tenha seguido para a direita. Ela encontrará essa divisão e aqui terá probabilidade meio de seguir para a esquerda e probabilidade meio de seguir para a direita. Se ela seguiu para a esquerda, ela termina a trajetória na caixa 2. Se seguiu para a direita, termina na caixa 3. E aqui a gente nota uma coisa curiosa, que bolas que são depositadas na entrada B podem atingir as três caixas, a caixa 1, a caixa 2 e a caixa 3. E agora a gente vai calcular as probabilidades de que cada uma dessas coisas aconteça. Para a bolinha que foi depositada em B chegar à caixa 1, só há um caminho, que é encontrar a primeira divisão e seguir para a esquerda, e isso tem probabilidade meio, e ao encontrar a segunda divisão, seguir para a esquerda, e isso tem probabilidade meio. Portanto, a probabilidade dessa bola terminar na caixa 1 é 1/4. A mesma coisa acontece quando a gente pensa na probabilidade dessa bola que entrou por B chegar à caixa 3. A diferença está na probabilidade de se chegar à caixa 2, porque há
dois caminhos que levam de B até a caixa 2. Então eu vou ter que fazer duas contas e somar. O primeiro caminho é seguir para a esquerda, isso acontece com probabilidade meio. E na segunda divisão, seguir para a direita, e isso acontece com probabilidade meio. O segundo caminho é, logo na primeira divisão, ir para a direita, e isso acontece com probabilidade meio. E ao chegar à segunda divisão, ir para a esquerda. Portanto, a probabilidade de que isso aqui aconteça é meio. E por simetria, a gente conclui que o que vai acontecer com a entrada C é a mesma coisa que acontece quando a gente coloca uma bola na entrada A. A diferença é que essas bolas só poderão atingir as caixas 2 e 3. Para atingir a caixa 3, que é a da extremidade, haverá dois caminhos, o que me dará a probabilidade 3/4. Para atingir a caixa 2, haverá apenas um caminho, e por causa disso eu terei apenas probabilidade 1/4. Portanto, eu agora posso responder as perguntas. Se uma bolinha for colocada em C, em quais caixas ela pode parar? Resposta 2 e 3. E se ela for colocada em B, ela pode terminar nas caixas 1, 2 e 3. Letra B. Se uma bolinha for colocada em A, qual é a probabilidade que ela vá parar na caixa 2? A resposta está lá em cima, é 1/4. E se ela for depositada em B, qual é essa probabilidade? A resposta também está ali, acima à direita, que é meio.